quinto ano, hoje vamos corrigir essa atividade de História das páginas 50, 51 e 52. Primeira questão. Qual é a sua opinião em relação à afirmação abaixo? Os portugueses descobriram o Brasil. Essa resposta é pessoal. Vocês vão dar a opinião de vocês sobre essa afirmação. E para quem ainda tem dúvida, quem não conseguiu formar uma opinião sobre esse assunto, eu coloquei o trecho que fala sobre o descobrimento, que na verdade não foi descobrimento, e sim conquista. Os indígenas viviam aqui antes da chegada de Cabral, mas falam do descobrimento como se o Brasil fosse uma terra virgem. Quando afirmamos que essas terras foram descobertas por Cabral, estamos tratando seus habitantes originais, os indígenas, como se eles não fossem pessoas, mas sim parte da paisagem natural, assim como os animais e as plantas. A palavra descobrimento, portanto, está no lugar de outro termo que não costumamos utilizar: conquista. Na verdade, as terras que viriam a ser o território do Brasil não foram descobertas, mas conquistadas pelos portugueses aos povos indígenas. Segunda questão. Marque um X nas informações corretas e depois corrija a que estiver errada. Então, primeiro vamos marcar as que estão corretas e depois corrigir a que está errada. O chefe da aldeia era o cacique. Então, essa alternativa está correta. Vamos marcar com um X. Segunda, os portugueses respeitavam a forma como os indígenas viviam. Então, isso não é verdade. Essa alternativa está errada, então não vamos marcar. Depois vamos corrigi-la. Terceira, o primeiro contato dos portugueses com os indígenas foi estranho para ambos os lados. Isso é verdade. Então, vamos marcar. Agora, vamos corrigir a segunda. Vai ficar da seguinte forma. Os portugueses não respeitavam a forma como os indígenas viviam. Terceira questão. Complete a frase de acordo com o que você aprendeu. Letra A. Os indígenas estavam sempre reunidos e organizados em nações que se dividiam conforme a língua, os usos e os costumes. Letra B. Os primeiros indígenas a manter contato com os portugueses foram os tupiniquins. Quarta questão. Observe as imagens abaixo e marque aquela que representa uma oca. Então, temos essas três imagens. E a que representa uma oca é essa terceira aqui de baixo. Então, vamos marcar um X aqui. Quinta questão. Na tribo indígena, quem são os xamãs ou pajés? Pelo que são responsáveis e o que seus poderes representam? A resposta é: xamãs ou pajés são os indivíduos que exercem a função sacerdotal na comunidade. Eles são responsáveis pela vida espiritual da tribo e pela cura de doenças. Seus poderes representam a força da natureza, a adivinhação, a religiosidade e a cura.
Sexta questão. Associe a segunda coluna de acordo com a primeira. Então, vai ficar da seguinte forma. Temos 1, Guaraci, 2, Jaci e 3, Tupã. A segunda coluna, o raio e o trovão, o sol, a lua. Então, Guaraci é o sol. Então, vamos colocar número 1 na segunda. Tupã, o raio e o trovão. Vai ser na primeira. E Jaci, a lua. 3, 1, 2. Sétima questão. Relacione corretamente as colunas. Chefe da tribo, chefe religioso, nome dado aos meninos indígenas, nome dado à canoa, danças guerreiras, Fundação Nacional do Índio. Então, vamos relacionar a Curumins, Poracés, Pajé, Funai, Morobixaba e Ubá. Chefe da tribo é Morobixaba. Então, vamos colocar o A aqui na penúltima. Chefe religioso, Pajé. Letra B. Nome dado aos meninos indígenas, Curumins. Nome dado à canoa, Ubá. Letra D. Danças guerreiras vai ser Poracés, na segunda. E por fim, Fundação Nacional do Índio, FUNAI. CEBFAD. Oitava questão. Preencha o quadro a seguir, comparando a sociedade dos indígenas com a dos europeus. Indígenas e europeus. O elemento classes sociais e pessoas. Então, classes sociais na sociedade dos indígenas não existem. Não existem, né? E já na dos europeus existem. Pessoas recebem o mesmo tratamento na sociedade indígena. As pessoas, né? Elas recebem o mesmo tratamento. Já na sociedade dos europeus, elas recebem tratamento diferente.